A história do milionário que ajudou um mendigo negro a mudar de vida. No coração de São Paulo, onde os arranha-céus chamam o céu e o barulho do trânsito quase engole o clamor humano, uma cena insólita se desenrolava. Kaique, um menino de rua, pele negra como a noite que parecem guardar segredos, interrompeu uma reunião de executivos da Autoré. Entre risos e olhares de desprezo, ele gritou, desesperado: "Vocês estão prejudicando os mais vulneráveis." A sala, repleta de homens de terno, parou por um instante. Um deles, o presidente, mal esboçou um sorriso sarcástico, como se aquela criança não passasse de um incômodo. Kaique sentiu a indignação crescer. Como alguém poderia rir quando crianças como ele passavam fome, enquanto eles aqueciam suas mãos em contratos que custavam vidas? A voz dele, tão forte na mente, se tornava um sussurro ali. Olhos apagados, caídos, enquanto os capangas da Autoré, com suas gravatas bem ajustadas e olhares gélidos, olhavam como predadores em bus. Naquele abrigo, encontrou Lorena. Ela era uma advogada, idealista, mas com um olhar que trazia faíscas de determinação. Ao ouvir a história de Kaique, sua paixão pela justiça incendiou sua alma. "Vamos expor essa corrupção. Vamos lutar," ela disse, e Kaique sentiu um calor novo em seu peito. Foi ali, rodeados por paredes desgastadas e o cheiro de esperança, que descobriram um pendrive esquecido. As mãos de Lorena tremeram enquanto ela conectava o dispositivo ao computador. "Se isso contiver as provas que precisamos," sua voz se apagou. A ansiedade crescia entre eles à medida que a tela mostrava e-mails, contratos fraudulentos e nomes que Kaique reconhecia. Pessoas responsáveis por sua dor. O futuro agora ardia diante deles, como uma fogueira, prestes a consumir tudo. Mas a tensão no ar era palpável. Algo estava prestes a acontecer. Kaique pressentiu isso, enquanto se preparava para testemunhar em uma coletiva que poderia mudar tudo. Sentia o peso de tantas vozes silenciadas. Ele não lutava apenas por si, mas por todos que nunca tiveram a chance de se levantar. O que a Autoré faria com as informações? Quais eram os segredos obscuros que ainda estavam enterrados sob camadas de mentiras? A cidade pulsava ao redor deles, cheia de vida e problemas, e Kaique sabia que sua luta não era em vão, com Lorena ao seu lado. A esperança brilhava, mas a incerteza o envolvia como uma neblina densa. "Hey! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso e me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta, né? O ar ficou pesado e Kaique sentiu um arrepio. Ele estava prestes a falar na coletiva, em um momento que poderia decidir seu futuro e o de muitos, quando a porta se abriu com um estrondo. Todos se viraram, e ali estava um homem de terno escuro, rosto coberto por uma máscara, segurando uma arma. O pânico tomou conta da sala. O silêncio era absoluto, como se o mundo inteiro tivesse parado. Lorena gritou, mas ao mesmo tempo fez o homem mirar diretamente para elas. "Cai fora! Ninguém se mexe!" Ele rosnou. O olhar de Kaique estreitou. Os batimentos de seu coração dispararam. As promessas de mudança, os planos, tudo podia acabar em uma fração de segundo. "Mãe!" ele gritou, mas o pânico o impediu de se mover. O homem, com os olhos frios como gelo, começou a caminhar lentamente em direção a eles. "Fica calma, Kaique", Lorena disse, tentando controlar a situação.
Mas a verdade era que o medo tornava tudo mais caótico. E foi então que Kaique notou, na mão esquerda do homem, uma pulseira, um emblema familiar, o mesmo que havia visto em alguns dos e-mails. Era a marca da Autoré. A sua mente girou. Ele trabalha para eles, pensou. Era um informante, talvez alguém que tinha acesso a tudo. Você não pode fazer isso. Kaique tentou se impor. Nós sabemos tudo. Não vamos ficar calados. Um riso baixo e cruel surgiu dos lábios do homem. Acham que sabem? Não sabem de nada. A tensão aumentou. Kaique percebeu que a verdade estava mais próxima do que nunca, mas também mais perigosa. O homem gesticulou. Entregue o pendrive e talvez eu considere deixar vocês em paz. A pressão no peito de Kaique crescia. Ele olhou para Lorena, que mantinha o olhar firme, mas a confiança dela estava começando a se desvanecer. Era um dilema mortal. Ele sabia o que precisava fazer, mas o medo o prendia. Não! Kaique gritou, repelindo um instinto de desespero. As vidas deles não podem ser trocadas por nossa segurança. Sussurros começaram a invadir a sala, disfarçados, mas cada um mais carregado de pavor do que o anterior. O homem hesitou por um segundo. Lorena aproveitou a chance, puxando Kaique para perto. Escuta, temos que sair, agora! Mas o que se seguiu desvendou um novo horror. Com um movimento rápido, o homem apontou a arma para Lorena. O eco do disparo soou como um trovão. Lorena caiu ao chão e o tempo pareceu congelar. O grito de Kaique escapuliu. Não! Ele correu até ela, os pés pesados, como se o chão estivesse grudado em sua pele. O sangue se espalhava enquanto ele levantava a cabeça dela. O olhar de Lorena era frágil, mas reconhecido. Kaique, siga em frente, você precisa, ela sussurrou, talvez sabendo que o tempo se esgotava. E então a porta explodiu em uma nuvem de fumaça. Vozes ecoaram. Eram policiais. O homem começou a recuar. Mas antes que pudesse escapar, um tiro disparou. Ele caiu, igual a uma marionete cujo fio foi cortado. O silêncio se instalou de novo. Mas a expressão de dor no rosto de Kaique era impossível de esconder. Ele perdera muito naquele momento. No caos, ninguém percebeu que o pendrive tinha caído de sua mão, rolando sob a mesa. O que estava nele? Provas? Segredos? Apenas um novo mistério que se foi quando ele olhou para o corpo de Lorena. Todo o seu mundo começou a desmoronar. O que fazer agora? Para quem ele ainda lutava? A próxima fase da história não apenas o transformaria, mas também revelaria verdades escondidas que poderiam mudar tudo. Kaique estava paralisado, segurando a cabeça de Lorena em seu colo, suas mãos molhadas com o sangue que escorria. O eco do disparo ainda ressoava em seus ouvidos, e o mundo ao seu redor parecia um borrão. A porta havia explodido, a fumaça envolvia tudo, mas para ele, nada tinha importância. A dor era sufocante, pesada como um tijolo em seu peito. Não, não, não! Ele repetia, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto. Mãe! Ele olhou para ela, mas o brilho nos olhos de Lorena estava se apagando. Kaique, siga em frente. Sua voz era um fio frágil, uma velhinha lamparina já quase apagada. E então ela se foi. O ar saiu de seus pulmões. Um grito involuntário escapou, cortando o silêncio como vidro quebrado. Todos os olhares estavam fixos nele. E o que era uma sala cheia de humanos, agora parecia um tribunal. Ele no centro, acusado de não fazer o suficiente. Mas o destino tinha mais conspiradores.
Assim que as sirenes da polícia ecoaram do lado de fora, Kaique percebeu algo estranho. As pessoas começaram a entrar. Não eram apenas policiais. Mesclados a eles, havia homens de terno, com aquele mesmo olhar gélido que reconhecia. Estava lá o presidente da Autoré, os olhos vidrados de raiva e, ao mesmo tempo, de alívio. O que significava isso? "Levanta, garoto!" gritou um policial, mas Kaique não conseguia mover-se. O choque o aprisionava. Até que uma figura familiar surgiu da multidão. Era um homem, alto e imponente, de gravata azul, que parecia misturar-se com as sombras. Ele se aproximou, e quando Kaique o viu, seu coração parou. Não pode ser. Ele conhecia aquele rosto. "Pai!" A palavra ecoou na sala, pesada e cheia de incredulidade. O homem olhou para ele, um sorriso frio nos lábios. "Kaique, eu estava esperando pela hora certa." O corpo de Kaique tremia. O homem que havia abandonado sua família, o mesmo que o deixara na rua, agora estava ali, como um fantasma, voltando para assombrá-lo. Você não pode estar aqui." Kaique gritou, sua voz transbordando emoção. "O que você quer?" O homem avançou, afastando os policiais, como se estivesse desfilando por um tapete vermelho. "A Alporé é um mundo muito maior do que você imagina, menino. Você não tem ideia do que está prestes a descobrir. E todos eles estão envolvidos." A frase martelou na mente de Kaique. O que ele estava dizendo? Com um movimento brusco, o pai puxou algo do bolso, um pendrive. Kaique olhou incrédulo. Era o pendrive que ele e Lorena haviam encontrado. "Você precisa decidir, Kaique. A verdade está aqui, mas tem um preço." O rosto do homem estava sério, cercado por uma aura de poder. Um gosto amargo tomou conta da boca de Kaique. Era uma armadilha. Ele havia arriscado tudo por justiça, por aqueles que não podiam se defender, e agora seu maior medo se materializava na forma do homem que o deixara para morrer. "Você só tá aqui por causa do que eu sei, não é?" "É só o começo, filho. A Autoré vai cobrir tudo, ainda mais agora que você tem a prova nas mãos." "Mas quem você acha que tem o controle? Você pode se juntar a mim, ou eles vão te silenciar como silenciaram Lorena." A menção do nome dela queimou como fogo em seus ouvidos, e o desejo de vingança queimou dentro dele. Com o olhar para o corpo caído de Lorena, sabia que a luta estava apenas começando. "Eu não vou me juntar a você. Eu vou expor a verdade." Mas no fundo uma semente de dúvida plantou-se em sua mente. O que mais ele não sabia? O que mais poderia se revelar agora que o seu pai, o homem que simbolizava a traição, estava tão perto? Como tudo isso se encaixava? E enquanto a tensão se acumulava, Kaique se viu diante de uma escolha, talvez a mais difícil de sua vida. O pendrive brilhava em seus dedos. O que nele estava prestes a ser revelado mudaria tudo. Talvez não apenas para ele, mas para todos. No entanto, ele sabia que abrir aquele arquivo poderia desencadear um tormento ainda maior. Ninguém percebia as sombras que se arrastavam atrás deles, prontas para agir. E o que Kaique não sabia era que seu destino estava ligado a muito mais do que apenas ele, ou Lorena. As portas estavam prestes a se abrir, e a verdade, quando revelada, poderia devastar tudo o que ele acreditava. Kaique estava paralisado, segurando o pendrive em suas mãos. A tensão pulsava como uma corrente elétrica no ar. O que seu pai tinha a dizer? A realidade parecia desmoronar à sua volta. Ele olhou nos olhos daquele homem, tentando encontrar alguma centelha de afeto.
mas tudo o que viu foi frieza. Você não pode estar aqui. A voz dele tremia, misturando raiva e dor. O pai. Mas sua atenção foi interrompida por um ruído súbito. Vozes, muitas delas ecoavam do lado de fora. Policiais, sim, mas também vozes familiares, que o deixaram em estado de choque. Kayk! Gritaram. Eram crianças da rua, amigos que ele não via há tempos. Ele os reconheceu. Entre eles estava Ravi, um garoto que sempre o ajudava a encontrar um lugar seguro. O coração de Kayk disparou. Saia, Kayk! Eles estão vindo! O pânico na voz de Ravi atravessou o caos. Ninguém sabia o que estava realmente acontecendo ali dentro. Mas agora, a realidade externa parecia se infiltrar na cena. O pai, percebendo a situação, apertou os lábios, a raiva transparecendo. Precisamos ir, Kayk! Ele ordenou, mas os olhos de Kayk estavam fixos na porta. Em um único movimento, as paredes da sala tremeram. Era como se o mundo estivesse se desmoronando. O estrondo de uma explosão ressoou, ofuscando tudo. Uma parede inteira desabou, revelando um grupo armado de homens lascarados. Eram deles, os capangas da Autoré. Peguem o garoto! Não deixem ele escapar! Gritaram. O quê? O que está acontecendo? Kayk mal conseguiu formular as palavras, o pânico subindo como uma onda. Os homens invadiram a sala em um turbilhão. Antes que Kayk pudesse reagir, seu pai fez um movimento brusco, posicionando-se entre ele e os invasores. Não se aproximem dele! Gritou, mas já era tarde. Os homens de terno avançaram. Enquanto a fumaça e o pó da explosão se espalhavam, Kayk sentiu uma mão em seu pulso. Era Lorena! Ou melhor, era como se a memória dela estivesse sempre com ele. Você precisa lutar, Kayk! Não desista! A lembrança fez seu coração acelerar, uma mistura de dor e determinação. Ele não poderia deixar que tudo acabasse assim. Não poderia deixar que a luta dela fosse em vão. Mas antes que pudesse agir, um dos homens jogou Kayk contra a mesa. O impacto foi forte. Tudo ficou turvo. Quando ele se levantou, notou seu pai sendo arrastado para trás. Você não entende, Kayk. Eles farão de você uma arma. A voz dele ecoou, mas Kayk não entendia. Era uma confusão de sentimentos, um turbilhão que o derrubava. Então, no impulso de se levantar, ele pegou o pendrive, agora bem consciente do que estava em jogo. Olhou para os homens, olhos ardendo de determinação. Se vocês querem o que tenho, então vou expor tudo, ele gritou. O barulho das armas sendo posicionadas fez seu coração disparar. Mas havia algo mais, uma faísca de coragem acesa. Kayk, não faça isso, gritou Ravi. Mas as palavras ficaram perdidas na tensão. Cala a boca, um dos capangas respondeu. E Kayk, em um gesto reflexivo, apontou o pendrive em direção aos invasores. Mas então, algo inesperado aconteceu. A porta se abriu novamente, desta vez revelando não apenas mais policiais, mas também figuras da Autoré. Um homem alto de terno cinza adentrou a sala. Era o vice-presidente da Autoré, conhecido por sua brutalidade. Vocês estão todos ferrados agora. Ele sorriu de maneira sinistra. As revelações começaram a girar na mente de Kayk. Espera! Você está por trás disso tudo! O olhar do vice-presidente se iluminou com um prazer maligno. Ah, garoto, você não faz ideia do que está por vir. A Autoré nos prepara para um futuro diferente. E saiba, muito do que você acredita ser verdade está prestes a desmoronar. O terror congelou Kayk.
O que mais ele não sabia? O que seu pai realmente pretendia? Em meio ao caos, o pendrive se tornou um símbolo de tudo o que estava em jogo, e Kaique percebeu que estava prestes a fazer uma escolha que poderia mudar tudo. Não só a vida dele, mas a vida de muitos. E enquanto sombras se aglomeravam ao redor, ele soube que seu destino estava prestes a ser revelado. Mas a que custo? Kaique estava paralisado, segurando o pendrive em suas mãos. A tensão pulsava como uma corrente elétrica no ar. O que seu pai tinha a dizer? A realidade parecia desmoronar à sua volta. Ele olhou nos olhos daquele homem, tentando encontrar alguma centelha de afeto, mas tudo o que viu foi frieza. Você não pode estar aqui! A voz dele tremia, misturando raiva e dor. O pai se aproximou, como um predador diante da presa, e murmurou: A Autoré sempre teve interesse em você. E agora, com a informação que você possui, é você quem pode escolher o seu caminho. Kaique balançou a cabeça, incapaz de compreender. Mas sua atenção foi interrompida por um ruído súbito. Vozes, muitas delas, ecoavam do lado de fora. Policiais, sim, mas também vozes familiares que o deixaram em estado de choque. Kaique! Gritaram. Eram crianças da rua, amigos que ele não via há tempos. Ele os reconheceu. Entre eles estava Ravi, um garoto que sempre o ajudava a encontrar um lugar seguro. O coração de Kaique disparou. Saia, Kaique! Eles estão vindo! O pânico na voz de Ravi atravessou o caos. Ninguém sabia o que estava realmente acontecendo ali dentro. Mas agora a realidade externa parecia se infiltrar na cena. O pai, percebendo a situação, apertou os lábios, a raiva transparecendo. Precisamos ir, Kaique, ele ordenou. Mas os olhos de Kaique estavam fixos na porta. Em um único movimento, as paredes da sala tremeram. Era como se o mundo estivesse se desmoronando. O estrondo de uma explosão ressoou, ofuscando tudo. Uma parede inteira desabou, revelando um grupo armado de homens mascarados. Eram deles, os capangas da Autoré. Peguem o garoto! Não deixem ele escapar! Gritaram. O que está acontecendo? Kaique mal conseguiu formular as palavras, o pânico subindo como uma onda. Os homens invadiram a sala em um turbilhão. Antes que Kaique pudesse reagir, seu pai fez um movimento brusco, posicionando-se entre ele e os invasores. Não se aproximem dele! Gritou. Mas já era tarde. Os homens de terno avançaram. Enquanto a fumaça e o pó da explosão se espalhavam, Kaique sentiu uma mão em seu pulso. Era Lorena. Ou melhor, era como se a memória dela estivesse sempre com ele. Você precisa lutar, Kaique! Não desista! A lembrança fez seu coração acelerar. Uma mistura de dor e determinação. Ele não poderia deixar que tudo acabasse assim. Não poderia deixar que a luta dela fosse em vão. Mas antes que pudesse agir, um dos homens jogou Kaique contra a mesa. O impacto foi forte. Tudo ficou turvo. Quando ele se levantou, notou seu pai sendo arrastado para trás. Você não entende, Kaique. Eles farão de você uma arma. A voz dele ecoou, mas Kaique não entendia. Era uma confusão de sentimentos, um turbilhão que o derrubava. Então, no impulso de se levantar, ele pegou o pendrive, agora bem consciente do que estava em jogo. Olhou para os homens, olhos ardendo de determinação. Se vocês querem o que tenho, então vou expor tudo, ele gritou. O barulho das armas sendo posicionadas fez seu coração disparar. Mas havia algo mais, uma faísca de coragem acesa. Kaique, não faça isso, gritou Ravi. Mas as palavras ficaram perdidas na tensão. Cala a boca! Um dos capangas respondeu, e Kaique, em um gesto reflexivo, apontou o pendrive em direção aos invasores.
Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma mulher surgiu das sombras. Era uma figura familiar, que ele não esperava ver ali. "Chega!" ela gritou, fazendo todos se virarem. Kaique ficou boquiaberto. Era Michelle, sua irmã que acreditava estar desaparecida desde pequeno. Sua presença era como um clarão em meio à escuridão. "O que você está fazendo aqui?" Kaique conseguiu balbuciar, seu coração martelando. "Kaique, você precisa confiar em mim. Eles estão aqui para te pegar", Michelle disse. Seu olhar transparecia urgência e desespero. O queixo de Kaique caiu em choque. "Não, isso não pode ser." O pai de Kaique também parecia surpreso, sua expressão alterada. "Michelle, você é uma ilusão." Mas ela sabia tudo. "Não, pai, eu sei o que estão fazendo com você. Você não pode deixar que ele te use assim." Kaique olhou para o pendrive, sufocado pela revelação. Era mais do que apenas um objeto. Era uma armadilha. No mesmo instante, as luzes começaram a piscar e o alvoroço na sala cresceu. O vice-presidente da Autoré avançou, um sorriso maligno dançando em seus lábios. "Ah, filha perdida, agora tudo faz sentido." "Kaique, você realmente não sabia?" Suas palavras foram como um soco no estômago. O choque foi muito pro garoto. A sala parecia girar. Como ele não sabia? Como tudo isso estava conectado? As verdades começavam a se entrelaçar e Kaique sentiu que seu mundo se desmantelava. O grito de Michelle ecoou em sua mente. "Kaique, não! Não se deixe levar!" E naquele momento, tudo que Kaique sabia sobre sua vida estava mudando. Ele se viu diante de uma escolha impossível: confiar em sua irmã ou distribuir o pendrive e tudo o que essa escolha poderia trazer. O destino da Autoré, sua família, sua vida, jogados na mesma fishbowl de incerteza. E enquanto a fumaça ainda subia e os gritos aumentavam, ele compreendeu que a luta estava apenas começando. Kaique estava paralisado, segurando o pendrive em suas mãos. A tensão pulsava como uma corrente elétrica no ar. O que seu pai tinha a dizer? A realidade parecia desmoronar à sua volta. Ele olhou nos olhos daquele homem, tentando encontrar alguma centelha de afeto, mas tudo o que viu foi frieza. "Você não pode estar aqui!" A voz dele tremia, misturando raiva e dor. O pai se aproximou, como um predador diante da presa, e murmurou: "A Autoré sempre teve interesse em você. E agora, com a informação que você possui, é você quem pode escolher o seu caminho." Kaique balançou a cabeça, incapaz de compreender. Mas sua atenção foi interrompida por um ruído súbito. Vozes, muitas delas, ecoavam do lado de fora. Policiais, sim, mas também vozes familiares que o deixaram em estado de choque. "Kaique!" gritaram. Eram crianças da rua, amigos que ele não via há tempos. Ele os reconheceu. Entre eles estava Ravi, um garoto que sempre o ajudava a encontrar um lugar seguro. O coração de Kaique disparou. "Saia, Kaique! Eles estão vindo!" O pânico na voz de Ravi atravessou o caos. Ninguém sabia o que estava realmente acontecendo ali dentro. Mas agora, a realidade externa parecia se infiltrar na cena. O pai, percebendo a situação, apertou os lábios, a raiva transparecendo. "Precisamos ir, Kaique!" Ele ordenou, mas os olhos de Kaique estavam fixos na porta. Em um único movimento, as paredes da sala tremeram. Era como se o mundo estivesse se desmoronando. O estrondo de uma explosão ressoou, ofuscando tudo. Uma parede inteira desabou, revelando um grupo armado de homens mascarados. Eram deles os capangas da Autoré.
Peguem o garoto! Não deixem ele escapar! Gritaram. O quê? O que está acontecendo? Kaique mal conseguiu formular as palavras, o pânico subindo como uma onda. Os homens invadiram a sala em um turbilhão. Antes que Kaique pudesse reagir, seu pai fez um movimento brusco, posicionando-se entre ele e os invasores. Não se aproximem dele! Gritou, mas já era tarde. Os homens de terno avançaram. Enquanto a fumaça e o pó da explosão se espalhavam, Kaique sentiu uma mão em seu pulso. Era Lorena, ou melhor, era como se a memória dela estivesse sempre com ele. Você precisa lutar, Kaique! Não desista! A lembrança fez seu coração acelerar, uma mistura de dor e determinação. Ele não poderia deixar que tudo acabasse assim. Não poderia deixar que a luta dela fosse em vão. Mas antes que pudesse agir, um dos homens jogou Kaique contra a mesa. O impacto foi forte. Tudo ficou turvo. Quando ele se levantou, notou seu pai sendo arrastado para trás. Você não entende, Kaique. Eles farão de você uma arma. A voz dele ecoou, mas Kaique não entendia. Era uma confusão de sentimentos, um turbilhão que o derrubava. Então, no impulso de se levantar, ele pegou o pendrive, agora bem consciente do que estava em jogo. Olhou para os homens, olhos ardendo de determinação. Se vocês querem o que tenho, então vou expor tudo! Ele gritou. O barulho das armas, sendo posicionadas, fez seu coração disparar. Mas havia algo mais, uma faísca de coragem acesa. Kaique, não faça isso! Gritou Ravi. Mas as palavras ficaram perdidas na tensão. Cala a boca! Um dos capangas respondeu. E Kaique, em um gesto reflexivo, apontou o pendrive em direção aos invasores. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma mulher surgiu das sombras. Era uma figura familiar que ele não esperava ver ali. Chega! Ela gritou, fazendo todos se virarem. Kaique ficou boquiaberto. Era Michele, sua irmã que acreditava estar desaparecida desde pequeno. Sua presença era como um clarão em meio à escuridão. O que você está fazendo aqui? Kaique conseguiu balbuciar. Seu coração martelando. Kaique, você precisa confiar em mim. Eles estão aqui para te pegar. Michele disse. Seu olhar transparecia urgência e desespero. O queixo de Kaique caiu em choque. Não, isso não pode ser! O pai de Kaique também parecia surpreso, sua expressão alterada. Michele, você é uma ilusão! Mas ela sabia. Sabia tudo. Não, pai, eu sei o que estão fazendo com você. Você não pode deixar que ele te use assim. Kaique olhou para o pendrive, sufocado pela revelação. Era mais do que apenas um objeto. Era uma armadilha. No mesmo instante, as luzes começaram a piscar e o alvoroço na sala cresceu. O vice-presidente da Autoré avançou, um sorriso maligno dançando em seus lábios. Ah, filha perdida! Agora tudo faz sentido. Kaique, você realmente não sabia? Suas palavras foram como um soco no estômago. O choque foi muito para o garoto. A sala parecia girar. Como ele não sabia? Como tudo isso estava conectado. As verdades começavam a se entrelaçar. E Kaique sentiu que seu mundo se desmantelava. O grito de Michele ecoou em sua mente. Kaique, não! Não se deixe levar. E naquele momento, tudo o que Kaique sabia sobre sua vida estava mudando. Ele se viu diante de uma escolha impossível: confiar em sua irmã ou distribuir o pendrive e tudo o que essa escolha poderia trazer. O destino da Autoré, sua família, sua vida, jogados na mesma fishbowl de incerteza.
E enquanto a fumaça ainda subia e os gritos aumentavam, ele compreendeu que a luta estava apenas começando. Mas a verdade estava prestes a ser ainda mais devastadora. Uma explosão repentina fez o chão tremer, e um grupo de homens armados irrompeu pela porta dos fundos. E no meio deles havia uma figura familiar, o próprio presidente da Autoré, que uma vez riu do desespero de Kaique. Ele ergueu a mão e fez sinal para os homens pararem. Parem! Eu quero ouvir o que ele tem a dizer, disse o presidente, seu olhar fixo em Kaique. A tensão na sala era palpável. Kaique podia sentir que o destino de muitos estava prestes a ser decidido naquele instante. Kaique, o pai começou, mas a interrupção foi rápida. Nunca deveria ter visto tudo isso, garotinho. Agora você é um alvo, mas não se preocupe. Estamos todos juntos neste jogo final. A verdade, Kaique. A verdade será sua melhor arma ou o seu maior fardo. A escolha é sua. A voz dele soava como um eco em sua mente, enquanto o caos ao redor se intensificava. Kaique percebeu que jogaria com as cartas que tinham na mesa, mas que as cartas poderiam ser mais perigosas do que ele imaginava. Suas mãos tremiam ao tocar o pendrive. O que estava nele poderia mudar tudo, mas também poderia significar sua ruína. Kaique estava paralisado, segurando o pendrive em suas mãos. A tensão pulsava como uma corrente elétrica no ar. O que seu pai tinha a dizer? A realidade parecia desmoronar à sua volta. Ele olhou nos olhos daquele homem, tentando encontrar alguma centelha de afeto, mas tudo o que viu foi frieza. Você não pode estar aqui. A voz dele tremia, misturando raiva e dor. O pai se aproximou, como um predador diante da presa, e murmurou: a Autoré sempre teve interesse em você, e agora, com a informação que você possui, é você quem pode escolher o seu caminho. Kaique balançou a cabeça, incapaz de compreender. Mas sua atenção foi interrompida por um ruído policiais, sim, mas também vozes familiares que o deixaram em estado de choque. Kaique! Gritaram. Eram crianças da rua, amigos que ele não via há tempos. Ele os reconheceu. Entre eles estava Ravi, um garoto que sempre o ajudava a encontrar um lugar seguro. O coração de Kaique disparou. Saia, Kaique! Eles estão vindo! O pânico na voz de Ravi atravessou o caos. Ninguém sabia o que estava realmente acontecendo ali dentro, mas agora a realidade externa parecia se infiltrar na cena. O pai, percebendo a situação, apertou os lábios, a raiva transparecendo. Precisamos ir, Kaique! Ele ordenou, mas os olhos de Kaique estavam fixos na porta. Em um único movimento, as paredes da sala tremeram. Era como se o mundo estivesse se desmoronando. O estrondo de uma explosão ressoou, ofuscando tudo. Uma parede inteira desabou, revelando um grupo armado de homens mascarados. Eram deles os capangas da Autoré. Peguem o garoto, não deixem ele escapar, gritaram. O que está acontecendo? Kaique mal conseguiu formular as palavras, o pânico subindo como uma onda. Os homens invadiram a sala em um turbilhão. Antes que Kaique pudesse reagir, seu pai fez um movimento brusco, posicionando-se entre ele e os invasores. Não se aproximem dele, gritou, mas já era tarde. Os homens de terno avançaram. Enquanto a fumaça e o pó da explosão se espalhavam, Kaique sentiu uma mão em seu pulso. Era Lorena, ou melhor, era como se a memória dela estivesse sempre com ele. Você precisa lutar, Kaique, não desista!
A lembrança fez seu coração acelerar, uma mistura de dor e determinação. Ele não poderia deixar que tudo acabasse assim, não poderia deixar que a luta dela fosse em vão. Mas, antes que pudesse agir, um dos homens jogou Kaique contra a mesa. O impacto foi forte, tudo ficou turvo. Quando ele se levantou, notou seu pai sendo arrastado para trás. Você não entende! Kaique! Eles farão de você uma arma! A voz dele ecoou, mas Kaique não entendia. Era uma confusão de sentimentos, um turbilhão que o derrubava. Quando finalmente se levantou, algo chocante aconteceu. A porta atrás do presidente da Autoré se abriu novamente e uma figura familiar entrou. Kaique não podia acreditar em seus olhos. Era Michelle, sua irmã que ele pensava estar perdida para sempre. Kaique, o que você está fazendo aqui? Estrondos e gritos abafaram sua voz, mas o olhar dela dizia tudo: desespero, urgência. Michelle balançou a cabeça, confuso. Você está viva? A sala ficou em silêncio por um momento, todos os olhos agora voltados para ela. Eu sei tudo, Kaique. Eles estão te usando, estão usando todos nós. Ela afirmou, sua voz quase quebrada. O pai de Kaique ficou paralisado. A expressão dele mostrava perplexidade e horror. Michelle, você não pode estar aqui. Mas ela ignorou. A Autoré quer a verdade, Kaique. Mas a verdade é perigosa e eles vão destruir tudo se você não tomar cuidado. Os homens armados começaram a avançar e a tensão cresceu como um balão prestes a estourar. Kaique, ainda segurando o pendrive, percebeu que essas revelações poderiam mudar tudo. Então, o vice-presidente da Autoré, um sorriso maligno nos lábios, se voltou para Michelle. Ah, a perdida! Você sempre foi um trunfo, minha querida. Ele olhou para Kaique. E agora, você também. Você não sabe do que eu tô falando, não é? Os olhos de Kaique se arregalaram. O que você quer dizer? A sensação de traição ecoou em seu coração. Ele sempre acreditou que estava lutando por justiça, mas agora estava no epicentro de uma conspiração muito maior. Vocês dois sempre foram peças em um jogo muito maior. A Autoré sabe sobre cada movimento, e eles pretendem fazer de vocês a chave. Com essas palavras, uma onda de pânico e compreensão se espalhou pelo grupo. A sala estava prestes a entrar em colapso não apenas fisicamente, mas moralmente. Vocês não sabem, mas cada um de nós tem um papel a desempenhar nessa peça. E quando a hora chegar, tudo será revelado. Ele apontou para Kaique, um olhar de desdém pulsando em seus olhos. A verdade estava prestes a ser exposta, mas o custo seria imenso. A mulher que parecia já não ser uma simples aliada, mas alguém que tinha laços muito mais profundos, tomou um passo à frente. Kaique, você precisa confiar em mim. A verdade que você procura, ela não é o que parece. Eu sou a chave para a Autoré e, ao mesmo tempo, a sua única chance de escapar. Minutos antes do caos, Kaique estava apenas tentando sobreviver. Agora, ele tinha que decidir entre a verdade dolorosa e a segurança momentânea. Mas com o olhar de Michelle e o peso da decisão pulsando em seu peito, ele sabia que nada poderia voltar a ser como antes. O pendrive estava mais vivo do que nunca, e sua condição de liberdade estava prestes a ser redefinida. O que mais ele ainda não sabia? E se tudo o que ele acreditava sobre sua família, sobre a luta dele, estivesse prestes a ser desmascarado de uma maneira que ele nunca poderia imaginar? Kaique estava paralisado, segurando o pendrive em suas mãos. A tensão pulsava como uma corrente elétrica no ar. O que seu pai tinha a dizer? A realidade parecia desmoronar à sua volta.
Ele olhou nos olhos daquele homem, tentando encontrar alguma centelha de afeto, mas tudo o que viu foi frieza. Você não pode estar aqui. A voz dele tremia, misturando raiva e dor. O pai se aproximou, como um predador diante da presa, e murmurou: a Autoré sempre teve interesse em você. E agora, com a informação que você possui, é você quem pode escolher o seu caminho. Kaique balançou a cabeça. Policiais, sim, mas também vozes familiares que o deixaram em estado de choque. Kaique! Gritaram. Eram crianças da rua, amigos que ele não via há tempos. Ele os reconheceu. Entre eles estava Ravi, um garoto que sempre o ajudava a encontrar um lugar seguro. O coração de Kaique disparou. Saia, Kaique! Eles estão vindo! O pânico na voz de Ravi atravessou o caos. Ninguém sabia o que estava realmente acontecendo ali dentro. Mas agora, a realidade externa parecia se infiltrar na cena. O pai, percebendo a situação, apertou os lábios, a raiva transparecendo. Precisamos ir, Kaique, ele ordenou. Mas os olhos de Kaique estavam fixos na porta. Em um único movimento, as paredes da sala tremeram. Era como se o mundo estivesse se desmoronando. O estrondo de uma explosão ressoou, ofuscando tudo. Uma parede inteira desabou, revelando um grupo armado de homens mascarados. Eram deles, os capangas da Autoré. Peguem o garoto! Não deixem ele escapar! Gritaram. O que está acontecendo? Kaique mal conseguiu formular as palavras, o pânico subindo como uma onda. Os homens invadiram a sala em um turbilhão. Antes que Kaique pudesse reagir, seu pai fez um movimento brusco, posicionando-se entre ele e os invasores. Não se aproximem dele, gritou, mas já era tarde. Os homens de terno avançaram, enquanto a fumaça e o pó da explosão se espalhavam. Kaique sentiu uma mão em seu pulso. Era Lorena, ou melhor, era como se a memória dela estivesse sempre com ele. Você precisa lutar, Kaique. Não desista! A lembrança fez seu coração acelerar, uma mistura de dor e determinação. Ele não poderia deixar que tudo acabasse assim. Não poderia deixar que a luta dela fosse em vão. Mas antes que pudesse agir, um dos homens jogou Kaique contra a mesa. O impacto foi forte, tudo ficou turvo. Quando ele se levantou, notou seu pai sendo arrastado para trás. Você não entende, Kaique! Eles farão de você uma arma! A voz dele ecoou, mas Kaique não entendia. Era uma confusão de sentimentos, um turbilhão que o derrubava. Então, a porta atrás do presidente da Autoré se abriu novamente, e uma figura familiar adentrou. Kaique ficou em choque. Era Michele, sua irmã, que ele pensava estar perdida para sempre. Kaique, o que você está fazendo aqui? A adrenalina consumiu o ar e a sala parou por um segundo. Michele, Kaique gaguejou. Você está viva? A esperança, dilacerada pela incerteza, brilhava em seu olhar. Kaique, você precisa confiar em mim. Eles estão te usando, estão usando todos nós. A voz dela revelava uma urgência que muito preocupava. O pai de Kaique ficou paralisado, os olhos cheios de dúvida. Michele, você é uma ilusão. Mas ela ignorou. A Autoré que era verdade, Kaique. Mas a verdade é perigosa e eles vão destruir tudo se você não tomar cuidado. Os homens armados começaram a avançar, e a tensão cresceu como um balão prestes a estourar. Kite, ainda segurando o pendrive, percebeu que essas revelações poderiam mudar tudo. De repente, o vice-presidente da Autoré, com um sorriso maligno, se virou para Michele. Ah, filha perdida. Agora tudo faz sentido. Kaique, você realmente não sabia?
O sabor amargo da traição se instalou em seu peito e o pânico o dominou. Antes que Kaique pudesse processar, ele ouviu um barulho ensurdecedor. A parede que separava os dois ambientes desmoronou e uma sombra se projetou. Com um grito furioso, um dos capangas disparou um tiro. O estalo do disparo ecoou como um trovão e um silêncio mortal tomou conta da sala. Ao olhar para Michelle, Kaique sentiu uma onda de terror. Ela caiu, o olhar perdido. Michelle! Ele gritou, correndo até ela. Ao tocar seu corpo, o mundo desabou sob seus pés. As revelações sobre a Autoré, sobre toda a sua vida, sobre seu pai, tudo ficou cinza e distante. Um profundo desespero o envolveu, enquanto o olhar de Michelle perdia vida e cor. Kaique, siga em frente. Sua voz era um fio de esperança em meio ao caos. Os olhos dela, ao mesmo tempo lúcidos e perdidos, foram a última coisa que ele viu antes do escuro se fechar. O movimento nos homens mascarados parou e a sala tornou-se um campo de batalha. E nesse instante, tudo que Kaique acreditava ser verdade se despedaçou. O pai, o homem que ele sempre esperou ser um herói, era apenas uma sombra do que ele precisava. A traição pulsava em suas veias. Ele sabia que a luta agora era sua, completamente sua. E enquanto a fumaça subia, sua determinação crescia. O pendrive que segurava, agora, parecia mais um símbolo de resistência do que um fardo. As emoções borbulhavam dentro dele. Revolta, vingança. Mas uma ideia sussurrava em sua mente. Que se a verdade que ele buscasse pudesse ser a própria fossa entre a vida e a morte. E se o que estava ali contido colocasse não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor em risco. Eles vão pagar, sussurrou para si mesmo. E com a adrenalina pulsando, Kaique se virou para os homens, agora focados em um alvo. Ele. A luta estava longe de acabar, e a guerra entre a verdade e a mentira apenas começava. A escolha era dele. E a batalha, a mais intensa de todas. Kaique estava paralisado, segurando o pendrive em suas mãos. A tensão pulsava como uma corrente elétrica no ar. O que seu pai tinha a dizer? A realidade parecia desmoronar à sua volta. Ele olhou nos olhos daquele homem, tentando encontrar alguma centelha de afeto, mas tudo o que viu foi frieza. Você não pode estar aqui. A voz dele tremia, misturando raiva e dor. O pai se aproximou, como um predador diante da presa, e murmurou. A Autoré sempre teve interesse em você. E agora, com a informação que você possui, é você quem pode escolher o seu caminho. Kaique balançou a cabeça, incapaz de compreender, mas sua atenção foi interrompida por um ruído súbito. Vozes, muitas delas, ecoavam do lado de fora. Policiais, sim, mas também vozes familiares que o deixaram em estado de choque. Kaique! Gritaram. Eram crianças da rua, amigos que ele não via há tempos. Ele os reconheceu. Entre eles estava Ravi, um garoto que sempre o ajudava a encontrar um lugar seguro. O coração de Kaique disparou. Saia, Kaique! Eles estão vindo! O pânico na voz de Ravi atravessou o caos. Ninguém sabia o que estava realmente acontecendo ali dentro. Mas agora, a realidade externa parecia se infiltrar na cena. O pai, percebendo a situação, apertou os lábios, a raiva transparecendo. Precisamos ir, Kaique, ele ordenou. Mas os olhos de Kaique estavam fixos na porta. Em um único movimento, as paredes da sala tremeram. Era como se o mundo estivesse se desmoronando. O estrondo de uma explosão ressoou, ofuscando tudo.
uma parede inteira desabou, revelando um grupo armado de homens mascarados. Eram deles, os capangas da Autoré. Peguem o garoto, não deixe ele escapar, gritaram. O que está acontecendo? Kaique mal conseguiu formular as palavras, o pânico subindo como uma onda. Os homens invadiram a sala em um turbilhão. Antes que Kaique pudesse reagir, seu pai fez um movimento brusco, posicionando-se entre ele e os invasores. "Não se aproximem dele!" gritou, mas já era tarde. Os homens de terno avançaram. Enquanto a fumaça e o pó da explosão se espalhavam, Kaique sentiu uma mão em seu pulso. Era Lorena. Ou melhor, era como se a memória dela estivesse sempre com ele. "Você precisa lutar, Kaique. Não desista!" A lembrança fez seu coração acelerar, uma mistura de dor e determinação. Ele não poderia deixar que tudo acabasse assim. Não poderia deixar que a luta dela fosse em vão. Mas antes que pudesse agir, um dos homens jogou Kaique contra a mesa. O impacto foi forte. Tudo ficou turvo. Quando ele se levantou, notou seu pai sendo arrastado para trás. "Você não entende, Kaique. Eles farão de você uma arma." A voz dele ecoou, mas Kaique não entendia. Era uma confusão de sentimentos, um turbilhão que o derrubava. Kaique se levantou, a adrenalina em alta. Seu olhar encontrou o pendrive. "Se vocês querem o que tenho, então vou expor tudo!" ele gritou. À medida que o olhar dos homens se fixava nele, sentiu que aquilo poderia ser seu último ato de rebeldia. Mas então, tudo mudou novamente. As portas se abriram mais uma vez. Uma figura alta, envolta em uma capa escura, entrou. O coração de Kaique disparou. Reconhecia aquele movimento, aquele jeito de andar. "Não, não pode ser!" Sua voz saiu em sussurro. "Ângela? Ângela, sua mãe?" Estava ali. O rosto dela tinha uma expressão de dor profunda, mas havia também uma chama de valentia em seus olhos. "Kaique, por favor, escute-me!" ela gritou, e todos pareceram congelar. "Meus amados, vocês não entendem a verdade." Kaique estava em choque. "Mãe, você está viva?" Ele mal conseguia processar. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. "Sim, Kaique, e nunca fui embora por escolha. A Autoré me prendeu por anos, mas agora sei a verdade que você precisa entender." Ela ofegava, a emoção pesada nas palavras. Mas o vice-presidente da Autoré, que agora estava com um olhar intensamente curioso, se aproximou e disse: "É bem engraçado como as coisas funcionam, não é? Vocês acham que têm o controle, mas eu sei de tudo. Seu filho é parte do nosso plano, Ângela." As palavras de Ângela reverberaram na sala. "O que você quer dizer? O que está acontecendo?" Kaique sentiu que o chão se movia sob seus pés. "Kaique, você é a chave, não só para a verdade, mas para a própria Autoré. Você pode nos ajudar a derrubá-los, ou decidir permanecer no escuro, assim como ela." O vice-presidente riu, um riso gélido e ameaçador. O coração de Kaique disparou. Tudo parecia se desmoronar, como se uma camada de sua vida inteira estivesse desnudando. Não era apenas um jogo. Ninguém ali era o que parecia. O pendrive em suas mãos significava mais do que ele imaginava. E sua família? A batalha não era apenas contra a Autoré. Era uma luta por tudo que ele acreditava ser verdade. Mas antes que pudesse se recompor, um disparo ecoou e um dos invasores caiu. O caos se instaurou novamente. O que mais estava por vir? O que mais ele ainda não sabia? O futuro, agora mais incerto e perigoso que nunca, o aguardava. Kaique não conseguiu entender o que estava acontecendo. O caos em volta deles parecia um pesadelo que não acabava. O momento em que sua mãe,
Ângela apareceu foi como um soco no estômago. A confusão no ar se misturava com a certeza de que tudo estava prestes a mudar. Mãe! A palavra escapuliu de seus lábios, um grito de esperança e incredulidade. Ângela estava de pé diante dele, com um olhar sério, mas cheio de amor. Kaique, ouça-me. A Autoré não é o que você pensa. Eles nos manipularam, usaram nossa dor para construir poder. A voz dela tremia, mas havia uma determinação que o fez acreditar. Os homens armados hesitaram, pois a presença de Ângela mudou a atmosfera. O vice-presidente, com um sorriso cruel, não poderia permitir que a verdade emergisse. Ele avançou com a mão na arma, mas Kaique sentiu a raiva pulsar em suas veias. Você vai pagar por tudo! Ele gritou, o pendrive levantado como um estandarte de resistência. A adrenalina corria como lava em suas veias. Não, Kaique, a luta não é assim. Ângela tentou protegê-lo, mas era tarde. A sala explodiu em movimento. Os capangas da Autoré avançavam e os gritos ecoavam. A fumaça espessa dificultava a visão, mas Kaique não ia recuar. Um tiro disparado. Kaique virou-se em direção ao som e viu seu pai caindo. O medo se misturou com a dor. Pai! Ele gritou, mas já era tarde. O olhar cheio de arrependimento do pai penetrou sua mente. A verdade sobre a traição da família o esmagou. No entanto, Kaique sabia que não podia ceder. O que você vai fazer, garoto? O vice-presidente provocou, como um predador sobre sua presa. A malícia nos olhos dele era palpável. Vou expor a verdade! Kaique gritou. Ele olhou para Michelle, que agora estava com eles, unida na luta. Vamos juntos, por Lorena, por todos que lutaram. O espírito de luta ardeu em seu peito e a solidariedade que os unia alimentou sua coragem. De repente, explosões de tiro ecoaram. A polícia finalmente chegara, mas não eram apenas policiais, eram aliados. Mesmo diante da confusão, Kaique percebeu figuras familiares no rosto dos agentes. Era Ravi, com outros amigos de rua que seguravam bandeiras de protesto. Kaique, estamos com você! Gritaram, e a força do grupo deu a ele energia. Ângela olhou para Kaique e já não havia medo em seus olhos. Vamos, filho, é hora de lutar pelo que é certo. O pendrive brilhava em suas mãos. Era mais do que um dispositivo. Era um símbolo de esperança, de resistência. A sala tremeu com o confronto. Os olhos de Kaique não se desviaram do vice-presidente. Vamos acabar com isso! O caos perpetuava e a verdade estava prestes a se revelar. Ao olhar para seus aliados, parecia que toda a força da humanidade estava em suas mãos. Quando Kaique segurou o pendrive, soube que não lutava apenas por si mesmo, mas por todos que foram esquecidos. Não fique parado, Kaique. O futuro está em suas mãos! Ângela gritou, enquanto a fúria tomava conta do ambiente. Era o momento. A verdade precisava ser exposta. Um silêncio tenso apareceu. Os capangas hesitaram, e com a coragem fervilhando em seu peito, Kaique gritou, a Autoré vai cair! Ele acessou o conteúdo do pendrive, pronto para expor todos os segredos, toda a corrupção, toda a traição. Então som de sirenes cortou o ar pesado. O mundo ao redor começava a mudar, e a luz da esperança brilhava no horizonte. Kaique sabia que a luta estava apenas começando. Com sua família ao lado, o que poderia ser mais forte do que a verdade? Agora, eles não estariam sozinhos. E assim, com o coração disparado, Kaique olhou para o futuro, um futuro que era dele. Um futuro de luta e redenção. E a última imagem de Ângela, sorrindo com confiança, gravou-se em sua mente. Juntos eles se levantariam. E aí, leitor,
O que você achou desse desfecho incrível? Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora e nos ajude a alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final emocionante. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos!